tudo ok aí, Eric? Eric? Olá, tudo ok? Tá dando para me escutar direito aí? Já posso começar já? Tá dando pra escutar perfeitamente, velho. Pode começar, por favor. Perfeito. Bom, galera, vou compartilhar minha tela aqui novamente. Eu vou ver se dessa vez dá para me ligar a câmera, né? Para não ficar só minha voz falando. Dessa vez deu. Primeiramente, boa noite a todos, né, que estão aqui. E vamos lá começar nosso segundo dia. Beleza, acredito que já esteja compartilhando. Então essa é a segunda aula de React, né? Para quem perdeu a primeira, né? Ela foi ontem. Então, nela eu me apresentei, né? Vou me apresentar novamente. Eu sou Eric Balbino da Silva, para quem não estava na primeira aula. Eu sou discente, né, do curso de Engenharia da Computação, no quarto semestre. Então, eu vou estar aqui com vocês durante o curso de React.js, certo? Vamos recapitular algumas coisas, né, que a gente viu primeiramente lá na primeira que a gente viu, né, lá na primeira aula. Então, eu vou só passar por cima do que a gente já viu, porque eu não vou explicar novamente, né? Então, deixa eu só abrir o segundo slide aqui. Perfeito. Então, na primeira aula a gente viu que era o React, né? Que eu disse para vocês que o React era uma biblioteca do JavaScript. Não é considerado um framework como Vue ou Angular, porque framework é um pouco diferente, né, de biblioteca. Framework é muito mais fechado no sentido de mudanças. Ele tem um padrão a ser seguido. Uma biblioteca não. Então, é isso, né? O JavaScript, o React é uma biblioteca aberta, né, de código aberto. Ele é amplamente utilizado para criar interfaces, né, de usuários, interativas e reativas em aplicações web. Certo? Vocês já sabem, né? Eu expliquei também por que utilizar o React. Expliquei alguns conceitos, né, como componentes, estados e props, que são bastante importantes para o entendimento do React em si. Só revisando, né, os componentes são como se fossem os blocos dos códigos, né, que você separa ele para trabalhar com uma certa lógica, de maneira que seja a lógica daquele componente, para ficar mais fácil a manutenção do código, certo? Estados é um objeto, né, JavaScript, como está escrito aí no slide, que ele armazena uma determinada informação de uma certa parte da interface, né, durante um certo período de tempo. Essa informação pode ir mudando ou não. E props é justamente a forma que esses componentes eles se comunicam, visto que eles estão de maneira isolada no código, mas não podem ficar totalmente isolados, né? Esses componentes eles precisam se comunicar na tela. Então esses foram os três conceitos. A gente instalou, né? Preparou um ambiente de desenvolvimento. Eles vocês precisavam do Node.js e do Visual Studio Code. O Discord está fazendo muito barulho. Eu acho que é as pessoas entrando, né? Mas enfim. Ambiente de desenvolvimento, né? Vocês precisavam do Node.js instalado. Inclusive, eu já disponibilizei o slide aí na parte de interação do Discord. Tem os links já no slide da download do Node.js e download do Studio Code, certo? Aí a gente partiu, né, para explicar um código que eram os componentes, as props. Eu expliquei o que era props dealing, né, que era um problema que acontecia, né, devido à necessidade de passar um determinado valor entre os componentes de maneira que isso seja hierárquico, tornando o código muito mais complexo, né? Então, deu a necessidade de utilizar o Context ou Redux, né, que é uma biblioteca por fora do React, que ele gerencia esse estado global das variáveis. Eu não
vou passar pelo React Context, né? Eu expliquei algumas coisas, né? Como a gente faria para utilizar esse React Context, encapsulando esses três componentes aqui. Eu dei um exemplo. Quem quiser saber mais, né, se aprofundar mais nesse sentido de gerenciamento de estado global, eu mostrei também a documentação do React. Expliquei por fim os use hooks, né, como use state para controlar, né, esses estados na tela, use effect, use context, use ref, use reducer, use callback e use memo, né. Eu não vou explicar isso novamente, visto que o foco dessa aula aqui é outro, né? Então, quem perdeu a primeira aula, traz de novo, vocês podem encontrar a apresentação do React, né? React.js. Então, vocês podem estar acessando essa documentação aqui, vai estar explicando tudo, né? Desde os principais conceitos até guias mais avançados, hooks e etc. Então, vocês podem dar uma olhada nisso aí. Beleza? Então, a instalação foi feita, né? Eu disse na primeira aula que a gente ia criar dois appzinhos, né? Um que era o bloco de tarefas e outro que seria um carrinho online que utilizar o React Context. Enfim, eu vou disponibilizar o código fonte dele, que está no meu GitHub. Mas eu não vou conseguir codar ele devido ao tempo, né, que é muito curto e eu vou ter que explicar algumas outras coisas nessa aula, como consumo de APIs e etc. Então, eu vou estar fazendo com vocês apenas o bloco de tarefas, né, para a gente treinar os conceitos que a gente viu na aula anterior, no caso de componentes, de props, estados e etc. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, basta ligar o microfone e perguntar. Se não tiverem, eu vou seguir. Beleza? Então a gente vai estar codando blocos de tarefas. Então vamos lá, né? Fazer tudo que a gente tem que fazer. No caso, eu Alô? espero que vocês tenham o Node instalado, né? Pra saber se vocês têm Boa como noite. acessar o Node menos. Opa! Eu só queria pedir para algum ADM aumentar o limite de pessoas do canal, porque tem gente que não tá conseguindo entrar. O canal tá limitado para 25 pessoas. Então, a gente está tentando aqui e a gente não está conseguindo. A gente queria testar se o Eric desligasse a câmera, se dava certo. Porque ontem foi isso que aconteceu. O Eric desligou a câmera e entrou mais pessoas. Eu não sei se é isso. Vamos testar. Beleza. Desliguei. Podem testar aí. Vou esperar a galera entrar. Já já eu continuo com vocês, beleza? Então vamos lá. Eu vou ter que continuar de qualquer jeito. Eu acho que foi ajeitado, Eric. Pode ligar a câmera de novo. A galera já tá entrando aí. Eu vou ter que continuar da onde eu parei, né? Senão não vou ficar voltando atrás. Eu já estava ensinando aqui como a gente vai fazer, né, o nosso bloco de tarefas. Vou só mostrar ele aqui, né, rapidão. Bloco de tarefas, né? Programa simples, né? Você vai treinar os conceitos de componentes, de props, de estado. Então, você pode estar adicionando tarefa. E essa tarefa vai ser adicionada, você pode remover essas tarefas, né? Então, vai ser basicamente isso que a gente vai codar agora. Beleza? Como não dá para vocês codarem e me verem ao mesmo tempo codando, então esse código tá no meu GitHub, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Beleza? Então vamos lá, instalar o nosso projeto React, né? Vocês vão poder. Opa! Vocês vão poder entrar na pasta que vocês preferirem, né? No caso eu vou dar um CD aqui até o meu GitHub.
E aqui, como eu ensinei a vocês, já com o Node instalado, vocês vão dar um npm create byte @latest, né? Para criar o projeto de vocês. Em React, né? Ele vai pedir o nome do projeto, vou dar o nome de notation. Eu selecionei aqui o negócio errado, dá o comando de novo, dá o nome do projeto, notation, ele vai perguntar o framework que você quer utilizar. Você vai navegar até o React e dar o JavaScript, né? Feito isso, você vai navegar para a página que você acabou de criar na pasta e você vai dar um npm install para instalar as dependências do projeto, né? As dependências que o Node precisa para rodar esse projeto. Beleza, vamos esperar um momentinho aí enquanto ele instala. Demora uns segundos. Qualquer dúvida vocês podem parar e perguntar, certo? Tô sendo rápido aqui porque da outra vez não deu muito tempo. Com o npm install rodado, né, nós vamos agora abrir o VS Code, beleza? Puxar o VS aqui para a tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, Ctrl+K, Ctrl+O para abrir a pasta. Vocês vão ter a pasta que vocês criaram, né? Caso eu nem lembro mais onde foi que eu criei. Eric, Opa, desculpa interromper. É que a gente modificou as configurações. Você pode tentar ligar a câmera, que eu acho que agora dá certo. Eu acho. beleza. Mas se você não Só um quiser. momentinho. Tá aqui Notation, então vou abrir a pasta aqui, certo? Esse arquivo aqui, como eu não estou utilizando o TypeScript, ele vai ficar dando erro, né? Porque o TypeScript utiliza algumas propriedades do JavaScript não. Então, meu Deus do céu, parei de compartilhar a tela e ligar a câmera. Eu acho que não dá, a não ser que eu tente sair do canal e entrar de novo, né? Mas não tá dando pra abrir a câmera. Só um momento. Ainda assim não dá, então vai ser sem a câmera mesmo. Dá certo desse jeito. Obrigada, viu? Tranquilo. Perfeito, galera. Então aqui o projeto já está instalado, né? Vamos rodar ele. Eu já ensinei vocês, npm run dev. Se vocês quiserem usar fora do local, né? No caso o PC que está rodando esse projeto, vocês quiserem testar, por exemplo, num celular, aí vocês vão ter que vir aqui no arquivo package.json, né? Eu vou dar um zoom aqui maior no VS Code, ficar melhor a visualização. Vocês vão aqui no package.json, vocês aqui no script chamado dev, vocês botam menos host, né? Com esse menos host, assim que você matar o processo com Ctrl C e rodar ele novamente, aí você já vai conseguir abrir o projeto também na rede. Você entrar por esse endereço aqui no seu smartphone, vai conseguir ver o site, beleza? Então vamos abrir ele aqui, ele está na porta 5. Nosso projeto não é criado. Vamos lá começar. Como eu falei para vocês, assim, de começar fazendo as pastas, né? Então nós vamos ter uma pasta chamada Pages, nós vamos ter uma pasta chamada Components, nós vamos ter uma pasta, nesse caso, chamada Layouts. Né? Pages são para armazenar as páginas, né? Que o nosso projeto vai ter. Pode ser a home, pode ser qualquer página. Os layouts eles são mais geralmente utilizados para armazenar componentes fixos, né, como cabeçalho, header, caso rodapé, né, do site, footer. E os componentes são coisas que você vai utilizar ao longo do projeto, né, como por exemplo pode ser um botão
para você não ficar direto tendo que criar um botão, né? Você pode criar um componente button, que esse componente ele vai ser dinâmico, então você vai poder utilizar ele, e uma vez utilizar ele diversas vezes durante o projeto, certo? E o assets é geralmente onde você utiliza aqui as imagens, os vídeos, os arquivos de mídia que você quer colocar no seu projeto. Pasta public, ela não é muito utilizada aqui no contexto do Vite, visto que ela também é para armazenar imagens, né, essas coisas, mas você pode utilizar o assets aqui que já vem dentro do source, beleza? Package.json é para dependências, né? Da mesma forma que o package.lock.json, você não precisa mexer nisso. Então vamos lá limpar o nosso projeto. A gente vai vir aqui no app, que como eu falei para vocês naquela aula, era onde roda todo o nosso código, né? Tudo que você vê vem aqui desse app. Então vamos botar só, né? A gente fez na aula passada um Hello World aqui só para limpar as coisas. Apagar aqui tudo. Deixar esse CSS aí, apagar. Byte, beleza. Esse index.css aqui a gente vai estar apagando também, utilizar ele. Então vamos deixar só esses 3 arquivos, app.css, o app e o main. E vamos lá instalar as nossas bibliotecas, né? Eu disse para vocês algumas bibliotecas na aula anterior. Eu ensinei vocês como instala, né? Vocês vão dar um npm install. Essas bibliotecas, né, ela vem lá do npms, né, que é onde você pode encontrar esses pacotes, né, esses módulos do React.js. Então você pode pesquisar aqui pelos pacotes e você vai encontrar vários, né, porque só o que tem é módulos, bibliotecas por React, né, para você estar fazendo algo de maneira mais fácil. E aí disponibiliza isso para você. Como no caso aqui, a criação de rotas, né, em React. Então você vai dar um npm React Router DOM, vai instalar isso, que é justamente para fazer roteamento entre as páginas. Vai estar instalando também o Styled Components, que é para estilizar essas páginas. Vou dar uma instalada, beleza. Perfeito, instalou. E agora vamos lá começar a codar. Depois a gente vai instalando outras partes quando a gente ver que for necessário, beleza? Como eu ensinei a vocês, né? O app, ele roda todo o nosso projeto, então já está aqui pelo Word, né? Como eu excluí o index.css, ele está tentando importar aqui, mas beleza. Pronto, já assumiu o erro. Então a gente vai fazer o quê? Vai criar, primeiramente, o roteamento entre as páginas, né? Naquela aula, na primeira aula, eu ensinei vocês a criar o router.jsx. Então a gente vai estar aqui dando o comando lá snippet para criar o scope. Então ele já vai trazer para a gente, lembrando que essa extensão que faz isso é o snippet, né, do React, permite já que você apenas digite a sigla e ele já cria o comando para você, Simple React Snippets, e tem o React Redux, React Native Snippets, beleza? Com isso aqui criado, você vai importar funções do React Router DOM, que a gente acabou de instalar. Então, para a gente importar os módulos aqui no React, a gente dá um import, né? Dá o nome do negócio que a gente quer importar e from de nome da biblioteca. Browser router, o routes e o routing. Então a gente vai encapsular o router aqui, que é a função, com browser router, certo? Essa estrutura aqui sempre segue da mesmo estilo. Você dá o routes. E aqui dentro do routes, você vai criar suas rotas, beleza? No caso aqui, a gente vai ter só uma página, então eu vou estar criando só uma rota com path. Essa barra aqui única significa que é para home, né? Que é justamente para esse endereço padrão aqui, quando você coloca o endereço do site.
Então ele já entra nessa barra. E a gente vai estar importando um elemento aqui que a gente ainda não criou. No caso, a gente vai ter que criar uma página chamada Home, né? Para estar mostrando para o usuário. Então lá em Pages, a gente vai criar a nossa primeira página. A gente sempre dá o nome do arquivo, né? Letra maiúscula e .jsx, né? Que é para... Você pode muito bem criar com .js, mas o .jsx ele já reconhece que é do React, então ele já traz alguns benefícios com isso, beleza? Então vamos lá, está iniciando aqui a função. E como eu avisei vocês, sempre eu crio a página e eu crio uma pasta chamada CSS na qual eu vou colocar os estilos daquela página. Então eu dou sempre o nome da página .css.jsx, beleza? Vocês vão estar criando isso, então. Meu Deus do céu. Trouxe isso para não sei onde. Então tá aqui, a home tá criada. Vamos importar lá o styled, do styled components. E aí todo componente que a gente criar aqui, primeiro vamos estar importando esse home.css.jsx, dando um import lá tudo, né? Asterisco, as com styles from, aí coloca o endereço da home.css. Caso ela está dentro da parte chamada CSS, vocês podem ver o nome do arquivo é home.css. O VS Code ele já facilita nesse sentido, né? Ele já dá o caminho quando você vai digitando as barras. Pode perceber que ele já mostra aqui, então você só dá um Enter, ele já pega o caminho para você. Beleza, já importei o styles, então aqui eu já posso criar algum componente, né? Caso eu dar um export const container styled.div. Nisso eu já posso utilizar ele aqui, styles.container, certo? Dá lá o Hello World, só para não ficar sem nada na tela. Já já nós vamos tirar ele. Beleza? Então ele ainda está aqui, né? Hello World. Para lá. Certo. A gente criou a home, então agora, como a gente já criou a rota, a gente vai importar essa home que a gente acabou de criar para essa rota, certo? Ele já deu um import aqui em cima, mas você sempre, quando utilizar o elemento, né, você tem que dar um import nele. O VS Code ele já vai trazer esse caminho para você, então fica mais fácil. Você encapsula isso como se fosse uma tag HTML, né? Então se abre aqui sinal de menor que, dá o nome do elemento e fecha como se fosse um tag HTML. Beleza? Aí vocês podem perceber que o que eu altero aqui na home não está se refletindo por enquanto aqui nessa página, né? Porque, como eu falei, tudo vem aqui desse app.jsx. Então a gente vai ter que importar esse router aqui. A gente importando esse router, a gente vai utilizar ele aqui no app, certo? E agora o que eu alterar aqui na home já vai estar se refletindo lá na página, né? Beleza? Então as rotas já estão criadas. Eu ensinei vocês também a criar lá uma rota que não existe, né? Então, quando a gente coloca um endereço aqui que não existe, só tirar isso aqui. Quando a gente coloca aqui tirei o texto, beleza? Quando a gente coloca uma rota que não existe, ele apenas não mostra nada, né? Mostra uma tela em branco. E a gente não quer que o usuário veja uma tela em branco, a gente quer dar um feedback para esse usuário. Então a gente vai nas rotas e a gente cria uma rota padrão para todos os endereços que não estejam declarados aqui em cima. Então a gente vai dar um path com asterisco, que significa justamente isso, né? Que todas as rotas, menos as que estão
não estão declarados aqui. E a gente vai ter que criar uma página aqui chamada not found, né? Uma página simples, né? Eu vou criar uma página complexa para mostrar um erro. Não encontrado. Então a gente vai estar importando esse not found aqui no escopo do router e vai estar utilizando ele aqui no element. Abre o menu Q, utiliza o nome do elemento e fecha como se fosse uma tag HTML. Agora vocês podem perceber que quando vocês colocarem algum endereço que não existe, ele já vai dar o erro aqui de não encontrado. Já é melhor do que ver uma tela em branco. Tranquilo. Perfeito, já criamos nosso roteamento. Então agora vamos partir para home. Fechar algumas coisas aqui. E para a gente criar a nossa home, eu vou estar criando aqui o header. Esse é o cabeçalho. Lá onde vai estar escrito o título Minhas Tarefas. Né? Vai ser um cabeçalho simples. Então vamos estar lá criando ele. A gente cria uma parte CSS aqui no layout. Cria um header.css.esx. A gente vai estar importando o styled e dando um container aqui, né? Import const container styled.div, certo? No caso, como eu estou criando um cabeçalho, ele só vai ter um nome. Ele só vai ter um. Eric, Opa! desculpa interromper você novamente. É que o pessoal tá falando no canal de interação sobre o link do GitHub para acompanhar. Você vai disponibilizar agora ou não tem como? Eu vou disponibilizar após o final da aula. Eu vou codar com a galera Tá aqui, né? certo, Então, no tá final ótimo. da aula eu disponibilizo. Mas meu Ok, código tá aqui obrigada. pra estar lá, né? Teoricamente. Beleza, galera? No final eu disponibilizo. Eu passo para o pessoal do CA. Então eu só coloco no canal de interação e vocês podem entrar, beleza? Então vamos estar lá criando, né? Importando aqui os consts que estão aqui no header.css. Então a gente vai importar tudo como styles from e o caminho do arquivo header.css. Aqui, como a gente criou esse container, aqui a gente vai estar utilizando ele, styles.container. E aqui a gente vai dar só o nome Minhas Tarefas, certo? Minhas Tarefas. Beleza. A gente criou aqui. Vou dar só alguns estilos para esse container. Ele vai ter uma cor branca, né? Meio embranquiçada. Tem um padding. Aqui eu tô colando os estilos, né? Que eu não lembro de todos os estilos de cara. Então, tô só copiando aqui. Font weight. Que o intuito do curso não é ensinar CSS, né? Ensinar React. Então, vamos lá. Já criamos aqui o header. A gente vai lá na nossa home agora. Vai abrir o estilo aqui da home também. A gente vai estar adicionando algumas coisas nesse container aqui. Deixa eu só pegar aqui os estilos também. Então, a gente vai estar adicionando aqui uma cor background color 222, uma altura mínima de 100, pegando a tela toda, uma largura mínima, pegando a tela toda. Vai ter espaçamento, nem interno nem externo, beleza? Então a gente vai criar aqui o container. A gente já criou o estilo desse container. E como vocês podem ver lá no... Vou abrir aqui o projeto paralelo. A gente tem aqui um
container, né? Um componente que compõe aqui as minhas tarefas, um input para o usuário adicionar essas tarefas, e aqui é outro componente que vai renderizar essas tarefas. Então a gente vai estar fazendo esse componente aqui, né? Que está com a borda verde, certo? Então a gente vai estar criando aqui um notation block. A gente vai estar dando export const aqui notation block. Lembrando que todo, como eu sempre ressalto, todo estilo que você criar, aqui você tem que dar, você tem que exportar ele aqui, certo? Porque se você não fizer isso, vai dar erro. Não vai mostrar nada na tela. Então, vamos lá, dar uns estilos aqui para esse container, né? Ele vai ter aqui um max width de 500 pixels, um margin 30 pixels alto, flow alto, outra mínima de 100 pixels, as bordas são verdes, né? Então, hexadecimal é 7,00. Vai ter um padding de 30 pixels, um espaçamento interno e vou arredondar as bordas aqui para 10 pixels, beleza? Em dispositivos menores, né, para fazer a responsividade, tá dando aqui em dispositivos de até 768 pixels de tela, né, que vai mais ou menos ali até um tabletzinho pequeno, tá dando aí um max width de 95%, certo? Com padding de 50 pixels e 15 pixels. Já colocamos aqui um notation block, então, e vamos estar importando o header, né? O header que a gente criou lá no começo. Então, para a gente verificar aqui como é que está acontecendo agora, já tem aqui uma espécie de layout inicial, né? Tá tudo quebrado, mas enfim, já está renderizando aqui o header, né? Que é as minhas tarefas, e o notation block, esse bloco aí com as bordas verdes. Para assumir esse espaçamento branco aqui, a gente vai estar fazendo aqui alguns estilos, né? Primeiro eu vou estar importando uma fonte que a gente vai utilizar, que é a Poppins. Deixa eu só pegar o link dela aqui, que eu não tô com ele. Só um segundo, peguei. Então a gente vai estar importando aqui do Google Fonts, né? Fonte chamada Poppins. E a gente vai estar definindo estilos globais aqui no app.css, que é para tirar aquele branco da tela, né? Vai estar definindo espaçamento nulo, né? Um margem nulo. Fonte family, para todo projeto nós vamos utilizar Poppins. Overflow hidden. Beleza? Então agora já ficou melhor, como vocês podem ver. Então o projeto já está criando corpo aqui. Vamos lá. Já criamos nosso home, já temos o nosso header, beleza? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Nada? Aclarar? Se alguém puder
Microfone ligado, Eric. essas Pode tarefas. continuar. E a gente vai criar aqui a parte chamada CSS e vai definir os estilos, né, do Edge Task. Percebem que seguem sempre o mesmo padrão, né? Você sempre vai criando ali um arquivo JSX, um arquivo JSX e um arquivo CSS para ele, para estilizar. Segue sempre o mesmo padrão. Você criando muitos componentes, assim, muitas páginas, você vai acostumando com a sintaxe do React rapidinho. Porta de novo está. Posso chamar primeiro ela é content. Você pode dar o nome que você quiser, lembrando. Já defini ele aqui, o container. E a gente vai estar importando esses estilos, certo? edtask.css. Beleza, então agora a gente vai estar chamando nesse container. E a gente vai estar passando para ele justamente o input e também o botão lá que a gente clica e adiciona as tarefas, né? Então a gente vai estar criando o input aqui. Input do tipo texto. Beleza? Deixar ele só assim por enquanto. E a gente vai criar aqui um botão. Beleza? Eu vou criar um componente chamado botão só para caso a gente precise mais no futuro, né? No caso que a gente aqui não vai precisar, mas o ponto que a gente precisa, já tem um componente chamado botão. Então esse botão ele vai poder ser dinâmico. Então a gente vai criar o estilo do botão. Style components, export const container. Style.button, certo? A gente vai estar chamando a arrow function aqui para criar esse botão. Tá importando esses estilos novamente. É até meio cansativo porque é repetitivo, mas é porque é assim mesmo, galera. Sempre segue esse estilo aqui, né? Quanto mais coisas você criar aqui de componentes e tal, você pode até achar que é perda de tempo ficar criando. Você pode muito bem criar o botão logo aqui, né? Como eu fiz com o input. Mas é só caso você precise ficar reutilizando esse botão, né? Porque vamos supor que você precisa utilizar o botão aqui, precisa utilizar um botão aqui na home. Você vai ter que ficar direto criando o mesmo estilo. Você vai ficar replicando o código, né? Você vai ficar replicando o código desse botão várias vezes, várias partes da tela. Então, você criando um componente botão aqui, você só vai importar ele e vai utilizar. Beleza? Então, a gente já importou, né? Dar um return aqui nesse container. E a gente vai colocar aqui vai esperar, né? Receber primeiro. Como eu ensinei lá a vocês, não tem como colocar um texto aqui fixo. Que, sei lá, clique aqui. Porque se você quiser que o botão aqui nessa página tenha outro nome, então ele não vai ser algo dinâmico, né? Ele vai ser sempre clica aqui. Então você vai ter que receber uma props aqui, né? Como eu ensinei vocês na aula passada, você aqui no escopo da função dos parênteses, você abre e fecha chaves e você dá o nome que você quiser, esperando receber essa props, né? Pode ser btn text. E você vai colocar essa props que você está esperando receber aqui. Beleza? Então lá no edtask, a gente vai dar um import nesse botão. E a gente vai estar chamando ele aqui. Como eu defini lá a prop chamada btn text, eu vou estar passando aqui btn text
Eu não lembro mais como é o nome que tá lá. É adicionar, né? Adicionar. Beleza. Vou só definir logo alguns estilos para esse botão aqui. Então, vamos lá. Container. Vai ser um botão da cor verde, né? Então, vai ser a mesma cor lá da borda. A cor vai ser meio branca. Vai ter um height de 40 pixels. Padding 0,10 pixels. A borda do botão vai ser transparente. O arredondamento da borda vai ser 5 pixels. Então vai ter linha externa. O tamanho da fonte vai ser de 1 rem, né? Isso aqui é propriedade CSS, né? Utilizamos 3 propriedades, pixels, o rem, o en. Não tem como explicar, né? Porque é uma coisa de React, mas enfim. Font weight 600. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao que eu estou fazendo aqui no CSS, vocês podem me perguntar e abrir o microfone, eu explico, mas enfim, não é o foco da aula. Uma transição 0,2 segundos para quando o usuário passar o mouse por cima do botão, fazer um efeitozinho de mudança de cor. Background color. Então, quando eu coloco esse E comercial aqui, eu estou me referindo ao elemento que está dentro dele, né? Então, logo acima dele, na verdade. Então, como um elemento logo acima é o container, então estou me referindo ao container. Então, quando o usuário der um over por cima desse container, ou seja, quando o usuário passar o mouse por cima desse container, eu quero mudar a cor do botão para outra cor, né? Com hexadecimal 69, D10. Beleza? Não tá aqui, logicamente, que a gente não importou ainda, né? O edit task. Então vamos lá na home e vamos dar um import aqui, edit task. Beleza? Já tá aqui, não tá a coisa mais bonita do mundo, mas tá aqui. Vou só mudar esse branco aqui, porque tá me cegando. Meu Deus do céu. Eu vou mudar esse verde. Beleza. As cores aqui não ficaram muito harmônicas, mas vamos deixar assim mesmo. Beleza, vamos dar agora um estilo nesse input para ele ficar da mesma forma que ele está aqui no outro layout. Então a gente vai lá no edit task, no estilo dele que está aqui, e a gente vai pegar os estilos desse edit text. Deixa eu pegar aqui. Então a gente vai estar dando display flex aligned em center para colocar esses componentes centralizados em relação ao outro, dar um espaçamento entre eles, né, entre o botão e o input, espaçamento para que eles fiquem distantes nas bordas do container. Beleza? Tá dando um edit aqui de 95%. E vou estar estilizando esse input. Vou dar um box size aqui de box, certo? Vou dar uma altura para o input 40 pixels, a mesma altura do que o botão, para eles ficarem lado a lado com a mesma altura. Eu tô falando muito CSS aqui, porque infelizmente é assim mesmo, né? Front-end é HTML e CSS, a diferença é que nós estamos utilizando HTML e CSS com o React, né? Que, na minha visão, facilita muito, né? Porque como é um código em CSS normal, você teria que ficar criando classes, nomeando classes, uma embaixo da outra. Quando fosse para fazer a responsividade, você tem que dar um media query lá para criar responsividade, e ia ficar um código gigante em CSS. Você pode perceber que fica algo mais limpo, você pode perceber que é algo hierárquico, né, fácil de identificar. A gente criou um container aqui, e a gente importou esse container, definiu alguns estilos para ele, e como esse input ele está dentro desse container,
a gente pode muito bem declarar os estilos aqui dentro também, né? Contanto que a gente declara que o que a gente quer referenciar esse input, beleza? Dá um margin right aqui para separar o input do botão de 8 pixels. Border transparente. Border radius de 5 pixels. Outline transparente. Background color de 444. Color. Cor da fonte é font size 1.05 rand. Beleza? Ele ficou assim. Deixa eu ficar aqui 100%. Beleza. Vou mudar algumas coisas aqui desse botão. Pra ver se ele para de ficar quebrado. A gente vai, para consertar isso aqui, criar um display flex. Vai content center, né? E um align items. Agora sim o botão tá mais bonito na tela, né? Só esse verde que tá meio estranho. Inclusive vou dar esse over aqui. Beleza? Então agora ficou assim. A gente vai agora preencher mais esse input aqui. Dar um placeholder, sei lá. Adicione uma tarefa. Já vai aparecer aqui, né? Adicione uma tarefa. E agora a gente vai utilizar alguns estados, certo? A gente aprendeu lá use state, né? Então, no caso, a gente vai estar utilizando aqui esse use state. Eu vou ensinar vocês de duas formas. Eu vou ensinar vocês com objeto, né? E com o use state padrão. Qual foi o use state lá que eu ensinei para vocês? A gente criava uma propriedade chamada const, né? A gente definia o nome que ia ser o valor desse const, no caso, pode ser aqui, sei lá, text. A gente definia o segundo de maneira que ele atualiza o primeiro, então esse setText, ele vai atualizar o valor que está em text. O text aqui, o primeiro, é para guardar o valor, certo? Então, a gente dá um useState. O VS Code já vai importar isso para a gente. Como a gente quer guardar um texto, eu comecei aqui com vazio, que é o que os textos geralmente vêm, né? Vazio. Então, a gente vai agora dar um value para esse texto, né? Com esse useState. Então, pode perceber que o input aqui já está com esse value apontando para text. Então, se você colocar alguma coisa aqui, sei lá, hello world, né? Se você for lá no campo, ele está aqui, né? Hello world. Beleza? Então, a gente tem que, de alguma maneira, quando o usuário digitar, pegar esse valor que ele está digitando e setar esse texto, né? Ou seja, vai atualizar o valor do text. Então, esse evento é chamado de onChange. OnChange, ele vai pegar as mudanças que foi feitas no input, beleza? Então, a gente vai chamar aqui o onChange, vai dar um error function. A gente vai colocar aqui no parâmetro o e, que vai receber aqui, só dando um console log para mostrar a vocês o que esse é. Ele vai pegar as propriedades desse input, né? Então, quando o usuário digitar alguma coisa e você for inspecionar, console aqui vai ter algumas informações, né? Desse campo input, né? Então, a gente vai entrar aqui em target e a gente vai pegar o value dele, certo? Aqui vai ser meio difícil de achar aqui, mas enfim. É basicamente para isso, esse é. Então, a gente vai dar um setText e.target.value. Então, agora a gente já está dando para o input o valor do texto e já está setando o valor também dinamicamente. Então, agora você já pode escrever normalmente, né? Vou só tirar esse hello world aqui para ele vir já com padrão normal. Beleza?
Hello. Beleza. Então, para você ver que já está pegando esse valor mesmo, né? Você pode dar um clique aqui, que é o evento lá que eu ensinei para vocês. Mas acontece que eu agora entra aquele negócio, né? O botão ele está separado aqui do Edge Task. E se eu quiser colocar alguma coisa nesse botão, né? Por exemplo, se eu quiser clicar aqui nesse botão e mostrar aqui no console o que o usuário digitou aqui nesse campo input, né? Você pode perceber que os eventos on, né, eles não pegam aqui mais nesse botão. Por quê? Porque ele não é HTML, ele é um componente. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar uma função aqui onde está esse componente, né? Você vai criar uma função chamada, sei lá, imprime na tela, né? Print. Iron function vai mostrar o valor desse texto. E aí você vai agora nesse botão esperar uma props, que no caso seria essa função, né? Então você vai, sei lá, handle click, nome dessa função. E quando agora eu já posso chamar o on aqui porque é um elemento HTML. Eu citei aqui o style.button, então esse aqui é um elemento HTML button, beleza? Se eu colocar aqui div, vai ser uma div, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Como vocês podem ver, quando eu dou Ctrl espaço, ele traz todos os elementos HTML. Eu defini ele como button. Então, os eventos não pegam aqui. Quando eu dar um clique nisso aqui, eu quero chamar a função handle click, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Como eu defini a props lá, handle click, eu vou passar essa função que eu acabei de criar aqui para ela. Print. Beleza? Então, quando eu digitar alguma coisa aqui, bobino, eu clicar em adicionar, eu for ver lá no meu console, tá dando console aqui no meu nome, né? Que foi o que eu digitei aqui, beleza? Então esse valor já está sendo pegado, já está sendo transferido para o state chamado text, beleza? Então qual seria a lógica aqui, né? Seria eu adicionar esse text que está sendo passado para ele renderizar na tela, beleza? Só que o que acontece? Vamos supor que eu tenha vários campos aqui, né? Que eu tenha um input, que eu tenha 3 inputs aqui, né? Que no caso aqui vai ser para adicionar uma tarefa, vai ser para adicionar um título, vai ser para adicionar um subtítulo. Aí eu vou ter 3 inputs diferentes, então eu vou ter que ficar criando estado para estado, né? Vou ter que criar um input aqui, um state aqui para o título, ter que criar um state para o subtítulo. Então pode perceber que se o seu formulário tiver, sei lá, 20 campos, você vai criar 20 estados. Então vai ficar algo muito ruim de utilizar, né? Porque você vai ter que ficar dando set aqui um bocado de coisa diferente. Então o que é que você pode fazer, né? Você pode utilizar a noção de objetos aqui do JavaScript para criar isso, né? Supondo aqui que você tenha mais campos, então você criaria um const, você pode chamar de data, por exemplo, e vai criar uma função para atualizar ele chamado de setData. Sempre utiliza esse padrão, certo? A variável que guarda, ela é toda em minúscula e a função que atualiza essa variável, ela começa com um set minúsculo e ela é a palavra que está aqui, só que começando com maiúsculo. Beleza? Então a gente vai criar aqui um setData, né, um estado. E a gente vai, em vez de colocar aspas, já que a gente quer criar um objeto, a gente vai abrir chaves, né? E aqui a gente vai definir os valores, certo? Que a gente quer criar nesse objeto. No caso, eu quero, criar uma tarefa para o usuário adicionar essa tarefa. Eu quero criar um título. E eu quero criar aqui um subtítulo. Então, iniciar aqui. Você pode iniciar ele com vazio, né?
já dá certo aqui, que é como as strings vêm. Beleza? Então você criou aqui um objeto com useState. Então como você faria para utilizar esse objeto, né? Aqui no velho, por exemplo, esse valor desse input aqui é da tarefa. Então eu dou, no caso, um data, né, que é o nome do state. Se eu der um ponto, ele já traz tudo que já está nesse state aqui. Quer dizer, nesse state, né, no objeto. Em caso subtítulo, tarefa e título. No caso eu vou usar tarefa. Eu vou mudar aqui os outros velhos também. Data.título. Data.subtítulo, beleza? Tranquilo. Então fica a dúvida no caso de como eu atualizaria esse valor, né? Visto que se eu der um set data aqui, como é que ele vai identificar qual campo eu quero atualizar? Se é o tarefa, se é o título, se é o subtítulo. Então, quando eu der um change de novo, quando eu pegar esse que é o valor que está sendo digitado, eu chamar essa arrow function, eu vou chamar o set data. Só que em vez de passar o valor diretamente lá como nós estávamos fazendo, vai entrar um conceito aqui do JavaScript chamado de destructuring, que é desestruturar esse objeto, beleza? Aqui a gente está montando o objeto. Eu posso muito bem desestruturar esse objeto para saber o que é que tem dentro dele. Quando você está montando um carro, você monta peça por peça, né? Você monta ali o volante, você bota um banco. Você pode desestruturar esse carro. Você pode desestruturar ele, no caso você vai ter a peça separada, né? Nesse caso você vai ter o volante separado, o assento separado. Então aqui você vai desestruturar, né, esse objeto. No caso você abre e fecha as chaves, dá 3 pontos, pega o valor desse data, que é a variável aqui, né? E quando você dá uma vírgula, se você der contra espaço, ele vai trazer tudo aquilo que está dentro desse objeto, né? Set data. Então ele fez uma desestruturação aqui. Ele trouxe subtítulo, tarefa e título. Eu quero atualizar o título, quer dizer, a tarefa. Eu dou o nome da tarefa aqui e eu passo o valor lá, o e.target.value só para ela. Beleza? Então vocês podem perceber que se vocês... Eu vou só dar um... Chamar lá a função print de novo. Não sei para que eu apaguei ela. Para vocês verem isso aqui, né? Beleza? Então a gente tem 3 campos de input aqui. O primeiro é justamente porque eu estou dando um change lá. Adicionar Eric aqui. Quando eu clico em adicionar, vocês podem perceber que ele traz um objeto aqui, né? Ele não traz mais só o nome Eric Balbino que ele trazia lá daquela vez. Ele traz um objeto com subtítulo, com a tarefa e com o título. Beleza? Se eu atualizar esses outros campos aqui, ele também vai trazer, né? Eu vou só copiar e colar aqui para ficar mais rápido. Não, vou fazer na mão mesmo, que é para vocês pegarem. Então eu dou um change, eu pego o valor do eu dou um set data, eu desestruturo esse data e agora eu quero atualizar o título. Então eu dou o nome do título e passo e.target.value. Pode perceber que em vez de criar vários estados, agora eu só criei um estado chamado data e eu estou atualizando só com ele. Então fica mais fácil do que eu, por exemplo, eu querer mudar o nome que está aqui, né? Fica muito mais fácil, né? Que ficar criando um bocado de set. Da mesma forma aqui no subtítulo. Então só vai mudar aqui que eu vou botar subtítulo ao invés de título. Então quando eu preencher esses campos agora, Eric, Balbino no título, Silva. Quando eu clicar em adicionar e eu abrir esse objeto, primeiro aqui no caso é o tarefa, o segundo é o título e o terceiro o subtítulo. Então eu já vejo como objeto aqui os valores atualizados no seu devido lugar. Então dessa forma, você cria um formulário com vários campos, você cria um objeto, guarda todos esses valores nesse objeto. Dessa forma fica mais fácil você enviar isso para um banco de dados, entendeu? Quando você for enviar, você vai conseguir facilmente acessar esses valores. Se você quiser enviar só a tarefa, você dá um data.tarefa. Se você quiser enviar só o título, dá um data.título. É muito mais fácil de você gerenciar com apenas esse tamanhozinho aqui de código.
Perfeito, galera. Vou deixar essa função random click não utilizada por enquanto. Como tá aí, Yara? Tem alguma dúvida, algum ponto? Só beber uma água aqui. Tudo certo, Eric. Se alguém quiser falar alguma coisa, já abri o microfone. Beleza. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Acredito que não, né? Então, bora continuar. Qualquer coisa é só interromper. Mas então, bora lá. Beleza, a gente já tá gerenciando isso aqui, né? Vamos apagar tudo aqui. A gente não vai utilizar esses inputs, a gente vai utilizar só o tarefa, mas vamos deixar o tarefa aqui, né? Sendo atualizado por esse data, beleza? Então a gente vai agora criar o componente para renderizar essas tarefas, né? Porque a gente quer pegar o valor que o usuário digitou aqui, né? Quando ele clicar em adicionar, a gente quer renderizar o que ele adicionou, beleza? Então a gente vai estar criando esse componente para renderizar isso. No caso, a gente vai estar criando aqui um componente chamado tasks, que é para guardar essas tasks. Vou dar aqui um task.css.jsx, mesmo processo de sempre. Portal styled, de container. Importar esses estilos, né? Aqui lembrando, galera, eu estou importando tudo. Esse símbolo de asterisco quer dizer tudo que está aqui. Esse yes quer dizer como. E eu estou importando tudo. Aqui você pode dar o nome que você quiser. Você pode chamar de estilos em português. Pode chamar o nome que você quiser. Eu gosto de dar o nome de styles mesmo. Que é mais padrão. Então, você importa tudo do arquivo CSS chamado tasks. E aqui você já pode utilizar esse container. Tranquilo? Então agora a gente vai estar definindo alguns estilos para essas tasks. Para essas tasks, deixa eu pegar ela aqui. Vai estar definindo aqui um container com basicamente um margin top de 20 pixels para ele ficar separado aqui, como vocês podem ver, do negócio aqui do input do botão, né? Para não ficar tudo junto. Vai dar um margin top aqui, 20 pixels. E aqui nessas tasks, como vocês podem perceber, já que eu vou renderizar as tarefas, eu vou precisar dessas tarefas, né? Para renderizar alguma coisa, eu vou precisar delas. Então, eu vou ter que esperar receber aqui nesses props essas tasks. Então, já deixa aqui para esperar essas tasks, beleza? E quando eu receber essas tasks, eu vou fazer justamente aquilo que eu ensinei vocês a fazerem naquele dia, que é percorrer um array. Por quê? Aqui eu vou receber uma array de objetos, né? No caso aqui, quando eu adicionar uma tarefa, eu vou estar aqui adicionando para o objeto um título, né? No caso, estudar programação. Eu vou estar definindo aqui também um estado para essa task, no caso de done ou não concluída, né? De concluída ou não concluída. E vou estar também definindo o ID, né? Para identificar essa task. Caso eu queira excluir, eu excluí a task certa. Para quando eu clicar em Eric aqui, por exemplo, eu não excluí estudar inglês. O que eu cliquei foi em Eric, não estudar inglês, beleza? Então, a gente vai estar esperando receber essa task, que vai ser um array de objetos. Então, a gente vai estar lendo essa task com .map, que é para percorrer justamente esse array. Se vocês lerem aqui, né? A function that accepts 3 arguments, e ele meio que lê, né? Cada elemento que está contido nesse array. Aqui no VS, se vocês passarem o mouse, né, por cima das funções, vai aparecer uma pequena descrição sobre ela. Pode ajudar. A gente vai estar definindo um nome aqui chamado task. Esse nome pode ser qualquer coisa.
beleza? Dá nome de task. E a gente vai estar retornando aqui um componente que a gente vai criar depois para renderizar cada task especificamente. Que a gente vai criar um componente aqui chamado task, né? Que é justamente para comportar isso aqui, para a gente criar a lógica do task. Aí a gente vai criar aqui um componente chamado task, e aí a gente vai passar algumas coisas para ele, né? A gente vai passar um key para ele. A gente vai passar para ele, no caso, a task. A gente vai passar a task, que a gente está lendo aqui do tasks. A gente vai passar algumas funções. Mas, por exemplo, por enquanto vamos passar só a task, beleza? Vou dar só um exemplo aqui de como é que vai vir isso aqui, por exemplo. Essa task aqui vai vir, por exemplo, como se fosse um array. E esse array vai ter objetos, né? Estou criando aqui alguns objetos de exemplo. Então, nesse objeto vai ter, por exemplo, um ID, vai ter um título, né? No caso lá tá tarefa, que vai ser, por exemplo, curso React. E vai ter um state, né? Opa! Certo? Tô dando um state aqui de concluído, né? No caso, posso dar um outro nome para ficar melhor. Done como false. Não está concluído ainda. E eu estou criando aqui esse segundo objeto, né? Vai ter um ID 2, recurso, PHP, sei lá, já. Então, beleza. Esse task vai vir nesse estilo aqui. Ele vai ser um array de objetos. Então, eu vou estar mapeando aqui esse task, que vai vir nesse estilo. E eu vou estar definindo um nome chamado task aqui, nesse parâmetro. E nesse sentido, eu vou poder usar, por exemplo, aqui, eu vou poder passar, por exemplo, um ID, na qual passar o task, ponto. Aí eu vou poder utilizar cada uma dessas coisas aqui. Tá ID, tá podendo setar aqui um parâmetro chamado done, na qual eu vou poder passar esse task.done e etc. Por enquanto, vamos passar só o task, que é passando isso aqui inteiro. Eu estou passando todo esse objeto para o componente que eu vou criar chamado task. Eu não sei se tá ficando meio confuso, porque tem muito nome chamado task. Não sei se está confundindo, mas qualquer coisa pergunte. Vou criar um componente então chamado task, beleza? Vou iniciar ele aqui. Criar um arquivo CSS para ele. RFC. Então, import style. Word container. Eu vou passar mais rápido que isso aqui, porque vocês já viram fazendo isso aqui várias vezes. Roda arquivo, task, beleza. Então vou dar finger aqui. E nessa task aqui, eu vou estar esperando receber algumas coisas, né? E no caso aqui eu estou passando a propriedade chamada task, então eu vou estar esperando essa task aqui. Beleza? Então vamos setar alguns estilos para essa task. Vou pegar os estilos aqui dela. Então nesse container aqui, vai estar dando background color 444, play flex, specify content, sem, não, space between, align items, center, tá dando um width para ela de 100%, uma altura de 50 pixels, margem de 10 pixels na vertical e 0 na horizontal, um arredondamento na borda de 5. Beleza. Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui nessa task? Como eu disse, voltar lá o objeto, a gente vai estar recebendo todo um objeto
nessa propriedade chamada task aqui, né? Então a gente vai poder utilizar esse objeto, né? A gente vai estar podendo criar aqui uma div chamada task title, certo? E a gente vai poder utilizar aqui justamente, ficar com P mesmo, esse task que eu vou receber e eu dei o nome lá de tarefa, né? O nome dessa task, beleza? Então vou estar utilizando aqui task.tarefa. E eu vou poder, como vocês estão vendo aqui, né? Além do nome, né, da tarefa, tem os ícones, né? Então vou adicionar os ícones. Icons content. Icons content. Então a gente vai ter alguns ícones. Eu utilizo a biblioteca de ícones, né, chamada React, Phosphor React, Phosphor Icons, certo? Então aqui vai ter vários ícones para vocês utilizarem do React. Então vamos estar instalando essa biblioteca. Para dar um install nela é a mesma coisa, npm install Phosphor React. Agora não me lembro se é Phosphor React ou React Phosphor. Deixa eu dar uma olhada. Beleza. npm install Phosphor React. Phosphor React. Vamos lá. Instalar ela aqui. Instalar, que é para a gente poder utilizar os ícones. Então já vamos poder pegar os ícones aqui logo. A gente vai estar utilizando, no caso, um ícone chamado X, né? Que é para justamente poder excluir aqui o negócio. Então vamos dar um import aqui. Na biblioteca React Phosphor Reaction. Já reconheceu aqui. Já reconheceu também os ícones. Então vou renderizar esse ícone X. E um ícone chamado info, né? Info. Então, beleza. A gente vai utilizar esse X e esse info. A gente utiliza também que nem as tags HTML, né? Colocando o nome do elemento e encapsulando eles com um sinal de maior que e menor que. Fechando as tags. Beleza, então a gente vai definir mais alguns estilos aqui, visto que a gente criou duas divs, né? Task Title e Icons Container. Então vamos estar definindo aqui o estilo de Task Title, como eu já expliquei, como está tudo dentro de container, então eu posso ir encapsulando aqui dentro do outro, né? Então vou estar dando display flags aqui, align center, dar uma cor para esse texto meio claro, font size 1.1 rem, font weight 400, border radius 5 pixels, box size em border box, pointer aqui e dar um padding de 0,10 pixels, beleza? E também para o icons container vai definir alguns estilos aqui. Caso display flex para os ícones ficarem um do lado do outro, para eles ficarem centralizados, né? Lá em item center. Beleza? Vou estar dando uma cor aqui para esses ícones. Então, com os ícones do Phosphor React, eles têm algumas propriedades, né? Como color, como size, que você pode definir o tamanho. Então, vou estar definindo uma cor aqui para eles. Mesma cor verde lá, 00800. E eu vou estar dando um size aqui de 22, qualquer coisa a gente vai alterando. Vou passar as mesmas propriedades para outro ícone. Se minha voz estiver falhando, galera, porque tô falando demais, eu tô meio cansado, mas vamos lá continuar. Tranquilo. A gente não vai conseguir ver ele ainda, né? Porque a gente não chamou
a gente não tem o tasks, né? Deixa eu criar aqui um estado aqui. Para a gente poder adicionar isso. A gente está chamando esse tasks, certo? Beleza. Então a gente vai ter que ir lá no home. A gente vai ter que importar o componente chamado tasks, visto que aqui é a home e o tasks está aqui. Então a gente vai importar isso. A gente vai criar um estado aqui chamado tasks. Deixa eu botar data tasks, para não ficar só o nome tasks direto. Set data tasks vai ser justamente o array de objetos, né? Vai ser um state na qual vai ser um array que vai ter objetos nele. Beleza? Então aqui a gente vai poder colocar só uns exemplos estáticos, né? Para a gente poder visualizar isso na tela. Então vamos lá. A gente vai definir um ID aqui, nesse primeiro objeto. Vai dar uma tarefa para ele aqui. Estudar a programação. E vai dar um completed de false, né? Eu acho que eu botei Donian lá no outro, mas enfim, era só de exemplo. Deixa eu ver como é que tá lá. Tá tarefa, certo. Completed vai vir com false por padrão. Então vamos lá na home. Então a gente criou esse objeto, a gente vai criar um segundo objeto aqui. Tarefa vai ser estudar React. Completed e false. A gente criou um use state aqui com data tasks. Então a gente agora vai estar podendo passar, né? A gente está esperando receber lá no tasks, uma propriedade chamada tasks, e eu vou passar esse data tasks para ela. Então agora eu estou passando esse objeto aqui para o arquivo chamado tasks, visto que eu estou esperando receber isso aqui. E quando eu estou recebendo isso, eu estou mapeando, né? Cada task que eu estou recebendo. Então, ou seja, estou mapeando cada uma dessas aqui, né? Beleza? A gente esqueceu de importar o task aqui, então vamos importar. Pronto. Já parou de reclamar. Aí no task a gente vai estar passando isso também, né? Dando um nome de tarefa, visto que é o nome que está aqui. Beleza? Então deixa eu ver qual erro que está dando aqui. Eu não defini o use state, né? Aqui na home, no caso. Vou definir aqui o use state. E agora, como vocês podem ver, já está renderizando aqui, né? Não está totalmente bonito, esse ícone aqui não está bonito, não sei porquê. Mas, enfim, vocês já estão vendo aí, né? Os dois objetos, esse da programação e estudar React, né? Se eu mudar alguma coisa aqui, muda aqui também. O projeto já está ganhando corpo aí. Beleza? Vamos lá, né? Então a gente tem aqui esses objetos padrões, mas eu quero pegar o que o usuário digitou aqui e eu quero adicionar isso dinamicamente. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma função chamada edTask. Então eu vou ter que chamar essa função aqui na home, visto que o state que está guardando esses dados está aqui. E o componente que está sendo renderizado, ele está aqui, então eu preciso passar essa função para ele. Então eu vou criar essa função edTask. Beleza? E eu vou precisar também criar uma função chamada delete, né? Mas primeiro vamos criar essa edTask, beleza? Então a gente vai ter que pegar aqui o conceito lá de destructuring de novo. A gente vai criar uma nova task, né? New tasks. New task. E a gente vai desestruturar
o tasks que a gente criou aqui em cima. No caso é o data tasks, né? Tanto tasks. A gente vai desestruturar esse data tasks, ou seja, a gente está recebendo isso aqui, que já estava nele por padrão. E a gente vai criar um novo objeto, né? A gente vai criar um novo objeto aqui. Além desse, não sei se vocês estão percebendo, mas aqui é um array. Esse new task vai ser um array que fecha e abre colchetes, que ele vai receber tudo que está em data tasks, ou seja, tudo isso aqui e mais um objeto, ou seja, ele vai sempre adicionando um objeto toda vez, entendeu? Aí vocês vão colocar um ID, né? Aí para não se repetir o ID, eu vou instalar só uma biblioteca aqui a mais, que é a UI. Beleza? Tá instalando ela aqui, que é para gerar um ID aleatório. Para ficar bonitinho. Então vou importar V4 as UID V4 e UID, que foi a biblioteca que eu instalei. E aqui eu vou chamar justamente essa função, né, que é para ela gerar um ID aleatório, beleza? E aí eu vou estar aqui dando um title, né, para isso aqui. E aqui eu vou esperar receber justamente o título, né? Então, para mim adicionar essa task, eu vou ter que receber aqui no parâmetro dessa função o título, no caso, a tarefa. Então, vou passar aqui a tarefa. Quando eu for adicionar essa tarefa, eu tenho que passar como parâmetro esse. E o completed é false, né? O padrão. Quando você adicionou uma tarefa, teoricamente você não completou ela ainda. Criando esse objeto, esse array de objetos em new task, agora eu vou poder setar novamente para o data task esse new task. Que aí ele já vai vir tudo atualizado, né? Beleza? Então, beleza. Agora, lá no edit task, né? Que é onde a gente tem esses dados aqui, eu vou ter que esperar receber justamente essa função. Handle edit task. Como a gente não tem lá o conceito de context, né? Eu vou ter que ficar fazendo isso aqui, né? Passando de props para props, né? É dessa forma mesmo, né? Se a gente tivesse o context, essas funções estariam globais, mas elas não estão. Então a gente vai ter que ficar passando de props, de componente para componente, beleza? Então, beleza, a gente vai lá nesse edit task e a gente agora vai adicionar essa função, né? Então a gente, no caso, vai verificar. Vamos fazer uma simples verificação aqui. Vou verificar se esse data.tarefa.length tem algum texto. Porque se aí ele tiver algum texto, aí eu vou adicionar essa tarefa. Se ele não tiver, aí eu vou mostrar só um componente na tela. Eu vou mostrar ele com a biblioteca chamada React Toastify. Instalar ela aqui, rapidão. Então vou importar ela aqui que vocês já vão ver o que é. Importar o Toast Container. Nomear esse Toast Container aqui. E se não tiver texto, né, eu vou mostrar uma mensagem aqui para o usuário dentro desse toast, né, eu vou mostrar para ele, adicione algum texto. Vou dar um tema aqui, dark, para esse toast, beleza? O toast, ele recebe dois parâmetros, né? Um primeiro é o texto e o segundo é as configurações, né, que ele pode coisar, como vocês podem ver aqui. É o options. Então esse options ele tem algumas coisas, né, se vocês derem um Ctrl barra dentro dele, vai aparecer algumas coisas aqui, né? Como auto close, para você definir um tempo e tal. Mas esse toast é basicamente isso aqui, né? Eita. Adicione algum texto.
Deixa eu ver o que quebrou aqui, beleza? Motivo tem aquele adicione algum texto ali várias vezes. Ah, tá. Já entendi. É porque junto com esse React Justify a gente tem que importar o CSS dele, né? Para ele aparecer bonitinho na tela. Aí a gente vai ter que navegar lá para dentro do React Justify, da pasta list, para dentro do React Justify.css. Beleza? Agora, quando vocês... que eu tô chamando isso aqui... Tô chamando isso aqui na tela. E como eu ensinei vocês, o React ele vai ficar direto coisando, né? Então, ele vai ficar direto chamando isso. Eu tenho que encapsular isso aqui dentro de alguma função. Então, eu já vou criar uma função aqui chamada... Uma função num button, que é justamente para adicionar essa task. É. Então, Posso tirar uma dúvida? pode? Na questão desses componentes que você está instalando aí no React, você, quando for subir esse projeto no GitHub ou para algum sistema, ele vai tudo junto? Não, no momento que você der um git clone lá no GitHub, Certo? eu vou abrir aqui o GitHub. Se vocês tiverem um GitHub, né, vocês vão poder ir lá em repositórios. Eu vou disponibilizar o repositório, mas é basicamente esse aqui, bloco de tarefas, né? Quando vocês derem um clone nele, ele vai vir sem a pasta Node Modules, né? Quando vocês copiarem um link aqui e derem um git clone, aí ele vai vir sem a pasta Node Modules. No caso, você vai ter que estar entrando nessa pasta, do jeito que eu fiz lá no começo, quando eu criei o projeto. Você vai ter que entrar lá nessa pasta, né? Por exemplo, no caso aqui, tá dentro do GitHub, dentro do Documents, dentro do GitHub, CD Notation, você vai ter que dar um npm install. No momento que você der o npm install, ele vai vir com todas as dependências que o React precisa. No caso, ele vai com isso aqui, ó. Ele vai com esse package JSON. E é justamente aqui, ó, como vocês podem ver, tem um objeto chamado dependências. E aqui tem todas as bibliotecas que eu instalei. Como Phosphor React, como o React já vem instalado, como React Routed On, React Toastify, o Styled Components e o UID. Então, no momento que você dá um npm install, ele vai pegar essas dependências e ele vai instalar, entendeu? Entendi. Tranquilo. Obrigado, Nicolas. Beleza? Então, voltando aqui, né? A gente tá criando, no caso... Deixa eu ver uma melhor maneira de fazer isso aqui. A gente está na edge task. A gente está chamando essa função handle edge task. Então a gente vai estar, caso passando aqui, a gente vai estar criando uma função chamada edge task, que ela vai verificar se o data.tarefa.length é maior que 0. E se isso for maior que 0, ele vai adicionar, teoricamente. Se não for, aí eu chamo lá o toast, adicione algum texto. E dá um config nele de theme dark. Beleza? Então a gente vai estar passando agora esse edge task aqui para o botão. Então eu vou esperar receber aqui no handle click, né? Tanto arquivo aberto. Eu tô me perdendo. Deixa eu botar aqui um do lado do outro. Handle click, eu vou passar aqui o edge task, beleza? Então quando eu der um clique aqui no botão, eu vou chamar o handle click, que no caso ele vai chamar o edge task, que vai verificar aqui se tem alguma tarefa, né? Se tiver um texto maior que 0, ele vai inserir. Se não tiver, ele vai mostrar a mensagenzinha lá. Então vamos verificar aqui como é que tá indo. Então, teoricamente, ó, se eu tentar adicionar algo vazio, ele vai ficar mostrando lá o toast, né? Que é esse negocinho aqui. Só para ficar algo bonitinho, adicione algum texto. Beleza? Se eu adicionar alguma coisa, vou só mostrar um
console logo aqui, adicionar. Então, se eu adicionar alguma coisa, eu clicar em adicionar, eu vou lá inspecionar, ele não mostrou, adicione algum texto, ele mostra aqui adicionando. Agora eu só preciso criar a lógica, né, de adicionar. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a função handleEdTask, que é justamente a função que a gente está passando lá na home, né? Vocês podem ver aqui, tem um edTask. Então, a gente vai estar passando aqui o handleEdTask, edTask. Beleza, a gente já está pegando esse edTask aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estar passando ele com um parâmetro, né? Data.tarefa. Que eu não sei, como eu falei, a gente está esperando receber aqui esse título, né, dessa tarefa para passar aqui para o objeto. Então, no momento que eu adicionar essa task aqui, eu tenho que passar esse dado. Então, vamos ver aqui como é que está dando o negócio, né? Ver se ele já vai funcionar. Ele adicionou um negócio aqui, mas ele adicionou sem essa tarefa, né? Então, vamos ver onde é que está o problema aqui. Data.tarefa. A gente está chamando handleEdTask. A gente está chamando ele aqui na home, beleza. Eu vou dar um console log nessa tarefa aqui para ver se ela está chegando. No momento que eu adiciono. Então, ele está criando um novo objeto, como vocês podem ver. Ele criou um novo quadradinho, mas ele não está adicionando o texto, né? No caso, ele está chegando sim a Hello World, né? O título. Eu já sei o porquê. É porque o nome do campo não é title, e sim é tarefa, né? Como a gente definiu aqui, o nome do negócio é ID, tarefa e completed. E ele estava sendo title aqui. Então era só mudar para tarefa. Agora já deve funcionar normalmente. Então adicionando tarefa. Como vocês podem ver, já foi adicionado, né? Aí agora, né, fica esse negócio aqui ainda na tela, ainda nesse input, porque é um estado, né? Então ele vai ficar aqui para sempre, né? Então até alguma coisa mudar. Então quando a gente adicionar essa task aqui, a gente vai setar o data de maneira que o tarefa vai ficar vazio. Depois que eu adicionar a task, eu seto o campo para vazio. Então vamos testar de novo. Adicionando. Pronto, já ficou vazio aqui para justamente o usuário poder adicionar uma nova tarefa. Beleza? Tranquilo. Então a gente finalizou essa parte de adicionar. Agora vamos fazer lá a parte de deletar, né? Já adicionou, como vocês podem ver aí. Eu não sei porque que não está aparecendo o X aqui. Deixa eu verificar aqui o estilo, né? Task. Task, no caso, tem os icons container aqui. Task title, beleza. Eu vou dar um border aqui para poder visualizar esses icons. Né? Então tem um ícone X. Teoricamente era para ele estar no começo. Ah, tá. Agora ele já tá aparecendo. Eu tinha errado a cor aqui, hexadecimal. Perfeito. Então quando a gente clicar agora nesse ícone aqui X, eu quero que a tarefa que eu cliquei desapareça. Dá um pairing aqui nele. Dá um estilo para ficar meio separado. Pixels. Beleza. E eu vou dar um cursor pointer aqui.
Ah, beleza, então agora já fica com um cursorzinho marcando, né? Então agora, quando eu clicar nesse X, eu quero chamar a função de deletar. Então a gente vai ter que ir lá na home, a gente já criou a função add task, agora a gente vai ter que criar uma função de deletar essa task, né? Então a gente vai ter que vir aqui, né? Delete task. A gente vai receber, no caso, como eu falei, toda task ela tem um ID. E a gente se referencia justamente por esse ID. Então a gente vai ter que receber esse ID aqui no escopo dessa função, parâmetros, e a gente vai dar um const new task lá, mas a gente vai fazer a seguinte lógica, beleza? A gente vai chamar o new task de novo. No caso aqui, new tasks, né? Porque vai ser as novas tarefas. Então a gente vai dar um map nas tarefas antigas, datatasks.map. Tá difícil de digitar. Datatasks.map. E eu vou verificar, fazer uma verificação aqui. Eu vou verificar se a task.id que eu tô vendo nesse momento aqui dentro desse datatasks.map, se a task.id, que é quando você coloca aqui, você vê as propriedades que tem esse ID, se ela é igual a esse task ID que eu estou recebendo aqui no parâmetro da função delete task. Se ela for igual, eu vou justamente um return aqui. E eu vou fazer um destructuring nessa task, beleza? Esse data task. Assim. Vou colocar bonitinho aqui. E eu vou setar algumas coisas né, com completed. No caso, eu estou fazendo uma função diferente aqui. Calma aí, galera. É muito mais fácil que isso. É muito mais fácil que isso. Eu vou ter que chamar o new tasks. Eu vou apenas filtrar essas tasks, beleza? É mais fácil que isso. Eu vou filtrar essas tasks. Então, eu vou fazer a mesma verificação. No caso, eu vou filtrar essas tasks. Fazer uma verificação se o task.id ele é diferente do task que eu estou passando ali no parâmetro. Então, para vocês entenderem aqui, né? Eu estou filtrando tudo que está aqui dentro. E eu estou fazendo uma verificação. Tudo que é diferente aqui, por exemplo, supondo que esse task ID aqui, ele é igual a 3, beleza? E tem esses dois objetos aqui, eu vou fazer uma verificação. Eu vou percorrer ele com os filtros e eu vou verificar. Esse ID aqui desse momento, ele é igual ao 3, que está aqui, o task ID? Não. Então eu jogo ele para o new tasks. Aí eu vou para o objeto 2, eu verifico o ID 2 é igual a esse ID 3 aqui? Não. Então eu jogo ele no new tasks, né? No new tasks. Então eu só vou colocar nesse new tasks o elemento que o ID foi diferente do que foi passado aqui no parâmetro. O ID que foi passado aqui no parâmetro é o do elemento que eu quero excluir. Então eu não vou colocar ele aqui no new tasks, porque eu quero excluir ele. Então eu vou apenas setar o data tasks com as novas tarefas, né? O new tasks. Perfeito? Então agora a gente apenas vai precisar passar, né? Esse negócio aqui para o tasks, né? Visto que a gente tem o task aqui dentro, então a gente vai ter que ficar passando novamente, né? Handle delete é task, beleza? Então a gente vai passar aqui na home, pegar esse parâmetro, vai passar essa função delete task. Então aqui nas tasks eu estou recebendo essa função, certo? E só jogar o task aqui para o outro lado para ficar mais fácil a visualização, eu quero chamar essa função quando eu clicar no ícone X. Então eu vou receber essa função aqui também. Handle delete task.
E quando eu clicar aqui nesse ícone X, eu quero passar essa função handle delete text. Quero chamar ela. Só que no caso, lá na home eu preciso do ID, né? E como eu estou recebendo o task aqui, que é justamente o objeto que contém as informações da tarefa, eu apenas passo task.id para essa função. Que aí ela já vai estar passando o ID para o parâmetro. Para que a função precisa desse ID, né? Então agora, no tasks, né? Eu vou chamar handle delete task, que é esse parâmetro, e chamar essa função handle delete task, beleza? Tranquilo. Acho que agora já dá para deletar, fazer uma verificação aqui. No momento que eu clicar em estudar programação, como vocês podem ver, ele já deleta, né? Eu adicionar alguma coisa aqui, eu clicar nele, já deleta. Então a função de deleção já está funcionando. De deletar, a função de deletar já está funcionando. E a função de adicionar também. Tá acabando aqui a aula. Eu acho que eu fiz as partes principais, né? Que é fazer, adicionar e deletar. Isso aqui. As outras partes, né? Conforme vocês quiserem adicionar alguma coisa ou mudar alguma coisa, vai estar lá o projeto que eu vou disponibilizar depois. Vocês só dão um git clone e veem como é que tá lá. E se vocês quiserem alterar o código, fiquem à vontade. Beleza. Então eu passei aqui pelo esse projeto, Notation, e eu ia ensinar uma última coisa, né? Para vocês, antes de finalizar a aula, que é justamente as requisições ao back-end com Axios, né? Que é uma biblioteca do React. Porque a gente está trabalhando com dados estáticos, né? Com esses dados aqui. E para vocês perguntam, né? Quando a gente quer trabalhar com dados reais, né? Como a gente faz para se conectar a um banco de dados, né? Para fazer uma requisição API e receber essas informações. Estão mandando mensagem aí no Discord, dúvida é alguma coisa? Se puderem informar. Se é para mim encerrar a aula também. Não sei do tempo aí. É a frequência, professor. Assim. Certo. Então posso continuar. Pode sim. Beleza. Não sei se eu adicionei alguma coisa aqui. Beleza. Para não quebrar o código. Então, tranquilo. Então, vamos lá, né? Axios, ele é uma biblioteca de JavaScript. Ele é amplamente utilizado para fazer requisições HTTP. A partir de um navegador, no caso, como a gente está fazendo, né? Utilizando front-end, ou de um ambiente Node.js, nesse caso, utilizando back-end. Como a gente está utilizando o navegador, é a partir do navegador. Então, a gente vai ter que instalar o Axios, né? O Axios é uma biblioteca comumente usada porque ele facilita nos padrões REST, né? Ele é muito fácil de utilizar, ele facilita em alguns pontos, como você pode criar uma URL base de requisições e você pode utilizar ela em todo o projeto, sem precisar ficar repetindo essa URL sempre que você vai requisitar um banco de dados. Então, você pode criar ali um client, né, no React.js com essa URL padrão para você sempre que precisar conectar o banco de dados, você fazer essa requisição. Ele trabalha com promises, né? Então, vamos aqui para o código. Vamos lá primeiro instalar o Axios. Então, você pode dar um npm install Axios. Simples e fácil. Beleza, aí você só importa ele aqui em cima, import Axios from Axios. E aí você pode criar uma função aqui qualquer, né? Sei lá, get. E aí você vai fazer uma requisição aqui dentro, né? No caso, eu vou criar aqui o useEffect, que é o estado lá que eu ensinei para vocês, que ele renderiza a partir de uma dependência, né? Então ele executa a partir dessa dependência, quando não tem dependência nenhuma, que ele executa só uma vez. Então eu vou chamar esse getPosts aqui. Vou só comentar esse código aqui para não ficar muito grande.
Meu Deus. Vai ficar mais fácil de visualizar para vocês. Beleza. Então, eu dou um get posts aqui e quando eu vou fazer uma requisição ao banco de dados, eu preciso esperar essa resposta do banco de dados, né? Então, eu preciso criar uma função aqui que é diferente daquela que a gente estava criando, né? Que trabalha com dados brutos. A gente precisa esperar essa requisição. Então, a gente vai dar um async antes do parênteses aqui dessa função. E a gente vai fazer uma requisição aqui, né? Então, a gente vai dar um await e fazer essa requisição. A gente vai, no momento aqui, chamar uma função assíncrona e esperar esse resultado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui com o Exos, a gente vai chamar o Exos. E o Exos, ele tem alguns parâmetros, alguns métodos, como o método get, né? O método post, os métodos HTTP, como delete e como put, né? O que é cada um? Quando você vê lá na sua tela da Netflix todos aqueles filmes, ali a Netflix está fazendo, o front-end da Netflix está fazendo a requisição get, né? Tá fazendo a requisição get e tá mostrando, pegando esses dados, esses filmes e mostrando na tela para você. No momento que você envia um formulário em algum site, você está fazendo a requisição post. No momento que você clica lá no botão enviar e aparece lá carregando ou enviando, você está fazendo a requisição post, né, o front-end daquele site. Ou seja, ele está enviando dados para inserir no banco de dados, beleza? O delete é quando você, por exemplo, deleta sua conta do Instagram. Ele vai lá no banco de dados, o Instagram vai lá, procura pro seu ID e deleta, né? Faz uma requisição delete. Beleza? E o put é quando, por exemplo, você quer atualizar algum campo, sei lá, você entra no Facebook, quer atualizar a sua senha. Então o Facebook vai fazer uma requisição put. Ele não vai fazer uma requisição post. Por quê? Porque apesar dele inserir uma nova informação post, ele faz todo esse processo repetidamente, né? Então ele vai inserir o objeto inteiro de novo. Então isso gasta recurso a longo prazo. Então o put, ele faz com que você atualize determinados campos. No caso, você quer atualizar só a sua senha, então ele vai enviar só a senha, entendeu? É basicamente essas mudanças entre o get, o post, o delete e o put, né? São métodos HTTPs. Então, por exemplo, se eu quisesse enviar, né, lá esse data tasks aqui para um banco de dados, né, no caso, eu enviaria aqui uma requisição post, né, então chamaria exos.post. Eu passaria aqui nesse primeiro parâmetro a URL do banco de dados, né, no caso do back-end da API, que o desenvolvedor back-end vai fornecer. Então, se você for stack, você vai criar sua própria API. Geralmente é um endereço na IP ou alguma coisa do tipo, com a rota, né? Sei lá. É de post. Então você vai fazer uma requisição post para esse endereço aqui. E o segundo parâmetro aqui no Exos é justamente você enviar esses dados que você quer enviar, entendeu? Supondo que você quer adicionar esse objeto aqui. Então você vai lá, dar um ID, dar o tarefa da programação. É claro que esses dados vão ser dinâmicos, né? Se você estiver construindo um site mais complexo. Estou dando apenas um exemplo aqui, já que a gente está meio sem tempo. Completed false. Então, você envia dessa forma aqui o body, né? Então, quando você está enviando lá sua senha para o Facebook, por exemplo, fazendo a requisição put, você está enviando aqui um campo chamado password. O Facebook está enviando com a sua nova senha, né? Nova senha. Lógico que vai estar criptografado, mas aí, pois é, o post funciona dessa maneira e todos os outros também, né? Só muda aqui o nome que você começa, delete e get, né? É claro que muda algumas coisas em relação aqui ao body, porque eles não funcionam de maneira igual, mas geralmente é dessa forma, né? Aqui é um post. O Excel geralmente é para pegar só dados, então eu passo só a URL aqui. No caso, se eu quiser pegar o dado de um post específico, geralmente eu passo o ID dele aqui. Aí eu pego nessa rota aqui que o backend disponibiliza os dados desse post, né? E como é que eu faço para justamente receber esses dados? Eu tenho que chamar um método aqui chamado den.
E esse método DEM, ele é um callback, né, que vai executar quando a promise for resolvida, como você está vendo aqui o VS Code explicando. Então, essa função aqui, ela vai executar esse ponto DEM quando essa requisição aqui acabar. Então, ele vai retornar, o seu back-end vai ter que retornar um objeto, né, alguma resposta, e você vai pegar esse objeto aqui no front-end através desse ponto DEM e ele vai vir nesse RESP. Então, se você der um console log nesse RESP aqui, teoricamente vai ter os dados, né, de informação. Por exemplo, vai ter o dado se esse post foi adicionado com sucesso. Se ele tivesse sido adicionado com sucesso, aí você verifica esse RESP aqui e você mostra uma mensagem para o usuário, né? Ah, esse post foi adicionado com sucesso. Se não, ele vai entrar no ponto catch, que aí vai vir um erro. Algum erro, né? Algum erro REST, um ponto 404, de que essa rota não existe, ou algo do tipo. No caso, se a gente tentar dar um post aqui, como vocês podem ver, eu vou só criar um botão aqui de teste para vocês poderem ver. Ele vai dar um erro 404, porque logicamente essa rota não existe. Get. Inclusive o nome dessa função tá errado, mas enfim. Tenho que descomentar isso aqui. Beleza. Só um momentinho, galera. Só finalizar essa parte aqui, mostrar o erro. Comentar tudo aqui, deixar só esse botão aí. Ela já finaliza a aula. Só para não ficar... Eu não... Meu Deus. Use effect. É porque eu comentei os códigos aqui e começou a dar erro. Meu Deus. Vai tá tudo aqui de novo. Deixa só isso aí. Beleza. Já tem um botão teste aqui. Então, quando eu clicar aqui no botão teste, ele vai tentar fazer uma requisição, né, para aquela rota que a gente definiu no Axos. Mas nesse caso aqui deu um erro de conexão refusa. Que teoricamente não é 333. É 43. Vamos lá de novo. A gente clica no botão teste. Ele vai tentar fazer uma requisição. Dessa vez vai dar um erro 404. Como vocês podem ver, deu um Axel error aqui. E ele vai retornar um JSON, né? Uma resposta. Então, você pode muito bem verificar aqui. Ele entrar nesse cat, você dá um error.response.status foi igual a 404, você mostra para o usuário, né? Sei lá, alert, rota não encontrada. Vamos lá. É porque no caso ele, como é uma função use effect, ele já está chamando aqui, né? No caso não é para chamar nem use effect, é só quando clicar no botão. Então agora sim, ele vai mostrar a rota não encontrada porque ele vai tentar fazer um post, como vocês podem ver aqui, e ele não vai achar essa rota de post. Tranquilo? Aí o put e o delete funcionam de maneira igual, né? Eu acho que é isso. Não vou me prolongar muito. Se vocês quiserem mais aulas de React, me contratem e é isso. Tô zoando. Mas valeu aí, galera. Vou parar de compartilhar a tela. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo aí as aulas. Eu tentei passar o máximo de conhecimento possível nesse curto período de tempo, né? Meu primeiro mini curso, então farei um conteúdo que eu considero ter sido o melhor que eu pude preparar nesse tempo. Espero que tenham aproveitado. Yara, agora é com você. Não tenho nada a falar, não. Só agradecer a você, foi muito produtivo. E dizer pro pessoal para assinar a frequência. Tá no chat, tá? Mas é isso. A gente vai ter outros mini cursos. Vai ter amanhã, às 2 horas e às 7 horas. E é isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Valeu!